O meu esposo, Ai, é ele que é o portador, né, na minha família. E como que a gente descobriu? A mãe dele era portadora. E ela foi descobrir que era Coreia de Hunter em 2010. Por quê? Porque os sintomas são muito parecidos com Parkinson e mal de Alzheimer. Então, para você identificar que é Coreia, é um teste genético. Então, assim, como os sintomas é muito parecido, então o médico vai a fundo ali para ver se é Parkinson ou Alzheimer. Então, assim, o diagnóstico do meu esposo foi muito rápido e preciso. Por quê? Porque ele tinha a mãe que tinha sido diagnosticada em 2014. Então, assim, a mãe dele foi diagnosticada em 2014 com a Coreia de Huntington. Mas ela já vinha, ela já não andava, não falava, tinha dificuldade para se alimentar. Há muito tempo atrás, mas eles tratavam como Parkinson e Alzheimer, porque até então ela foi a primeira da família a ser diagnosticada com o teste genético, que é só ele para falar, né? Então é porque tem relatos que o avô, né, que é o pai da mãe dele, que ele tinha os movimentos involuntários, a perca de memória, só que naquela época, né, há 70, 80 anos atrás, então a medicina ainda, né, não estava no auge que está hoje. Então, assim, tem relatos que pode ter vindo do avô dele, mas não comprovado pela a medicina, né? Então, a mãe dele foi diagnosticada em 2014 e o Mose trabalhava... Gente, desculpa eu falar Mose, eu não consigo... Mose, por que é o apelido? Foi um apelido que eu coloquei nele, porque o nome dele é Emerson Paulo Krimber. E quando as pessoas perguntam o seu esposo, aí gente, dá assim, ó, eu não consigo falar a palavra Emerson. Eu só falo Mose. Então, em qualquer lugar que eu tiver... É Mose de amor, é isso? Mose de amor. Aí eu falo Mose, M-O-Z-I. Então, eu só chamo ele de Mose. E aí, lá em Minas, o Mose trabalhava de motorista. Sim. E ele fazia entrega. E aí, ele fala que ele sempre... porque vendo, né, a convivência com a mãe, é uma doença que ela é no DNA, então passa de pai para filho. Então, é genética. Então, ele já tinha, assim, que ele, às vezes, poderia vir, né, a ser portador da Coreia de Huntington. E aí, ele começou a trabalhar, né, fazendo entrega, e aí ele esquecia. Às vezes, ele ia lá entregar lá 3 caixas, entregava uma, 2 e esquecia a outra. Então, assim, ele sofreu muito na questão no ambiente do trabalho, porque as pessoas não entendem, não querem entender, e então ele era muito julgado, né? Achava que era desleixo mesmo, descuido. Achava que era descuido, desleixo, que não estava fazendo porque não queria. E aí ele que decidiu, falou, não, eu quero fazer o teste, e ele trabalhava de motorista lá no trânsito, né, de Minas Gerais, que é muito intenso. E ele, né, queira ou não, porque essa doença afeta o sistema cerebral e afeta a coordenação motora e... Sistema nervoso central, no caso. Aí afeta tanto a coordenação motora como a mente. Nossa. Então, assim, uma vez o médico me explicou, porque teve uma vez que eu fui no médico, eu falei assim, eu quero que desenha pra mim, pega uma folha aí, eu quero que você desenhe, porque eu nunca entendi. Aí ele pegou, fez assim um círculo, que era a cabeça, e aí fez tipo uma teinha de aranha, sabe? Foi ligando pontinho no outro, assim, igual uma teia de aranha. Aí ela falou assim, esse aqui é o cérebro dele. Quem tem Coreia de Huntington, esses pontos aqui, onde que liga essas teinhas de aranha, eles vão se apagando. Então, hoje apaga um ponto, amanhã apaga outro ponto e vão apagando. Então, por isso que a pessoa vai perdendo a coordenação motora, vai ficando esquecido, tem muitos que entram em depressão, muito caso altíssimo de depressão, que acontece, né, quando começa a desenvolver. E aí ele quis fazer o exame. Não, vamos fazer o exame. Isso foi em 2014.
E ele quis fazer o exame. E aí, como eu falo que foi muito preciso e muito rápido, por quê? Porque como já tinha a mãe dele, caso na família, então a gente foi na mesma médica, que foi no Hospital das Clínicas. Então a gente foi na mesma médica que cuidava da mãe dele. Então ela primeiro consultou ele ali, né, visivelmente. E aí, mas primeiro eu achei isso muito interessante e deveria acontecer em todos os casos, mas infelizmente não acontece, que antes de pedir o teste genético e de dar, porque como ela consultou e viu que a probabilidade de dar positivo era muito grande, então primeiro ela encaminhou ele para uma psicóloga, doutora Viviane Amaral, gente, é uma psicóloga lá de Belo Horizonte, que ela é um espetáculo de psicóloga. E então ele passou na doutora Viviane, que foi a psicóloga, e fez um tanto de exame, passou em outros médicos, então assim, não foi simplesmente porque eu participo de um grupo no WhatsApp, no Facebook, a Associação de Huntston e a BH Jovem, e eu vejo muitos relatos de que, assim, a pessoa foi lá, fez o teste, entregou para a pessoa e ponto. E, assim, é muito desesperador porque, queira ou não, falando na linguagem popular, é como se fosse sentença de morte. Porque você pegou o resultado ali e ponto. Então, assim, isso acontece muito do médico dar o resultado, falou que deu positivo e ponto. E isso é muito preocupante, por isso há muitos casos de suicídio na Coreia de Rancho, porque não teve ali... acompanhamento, não teve né? Uma preparação, né? Sim, não teve uma preparação. E o Mose teve essa preparação, porque ele foi, né, na doutora Daniela, lá do Hospital das Clínicas, e aí ela pediu, primeiro ele passou por tudo, passou pela psicóloga, e quando a psicóloga deu o alvará, ok, o Emerson pode fazer o teste. Então aí ela passou o pedido, aí ele foi lá no laboratório Hermes Pardini e fez o teste genético, e aí eu trabalhava na Vivo. E eu sempre fui muito, assim, tecnológica, né? Pago minhas contas pelo telefone, recebo os meus exames por e-mail, tudo muito assim. Então, aí, chegou o e-mail para mim, meu Deus. Aí, na hora que eu li lá, Hermes Pardini, teste genético. Aí, eu tava lá na loja da Vivo. Nossa Senhora, aí... Porque, assim, ele tinha sintoma, né, de movimentos involuntários, mas, assim, quando que o teste não sai, você fica com aquela, não, vai dar negativo. Não, vai dar negativo. Então, aí, na hora, aí o teste chegou, aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu tenho que abrir esse teste. Eu tenho que abrir. E aí, na hora que eu abri, aí tava lá, presenças de alérgico, que se eu não me engano, é até 27, porque todo mundo tem essa... como é que eles falam? Essa porcentagem? Tem essa, que se chama ranchintina, célula ranchintina. Todos nós temos. Mas quando, se eu não me engano, é até 27, a pessoa não é portadora. A partir de 27, ela pode vir a desenvolver ou não. E quando passa de 37, a pessoa é portadora e vai vir a desenvolver. Então, aí na hora que eu li lá aí tava lá, até 42. Tava lá o resultado que tinha dado, né? O resultado dele. Até 42, aí pronto. Aí eu falei, meu Deus, porque eu sou muito de interpretar exame também. Aí na hora que eu vi, aí eu falei, meu pai do céu, deu positivo. Aí pronto, aquilo eu desabei, né? Porque a gente tinha, né, visto a história da mãe dele, a gente ia visitar ela, que ela morava numa clínica, que ela tinha que ser cuidada por enfermeiro. E aí eu via tudo. Especial, né? Sim, e aí eu fiquei, meu Deus do céu. Aí cheguei em casa, aí eu falei, não sei se eu conto, não sei se eu conto, não sei se eu não conto. Eu não me lembro se eu contei, não tô me lembrando agora. Mas aí logo em seguida eu já liguei e ela já marcou o retorno, a médica. Aí na hora que a médica chegou lá e ela falou bem assim, você sabe, né, Emerson, que a probabilidade de dar positivo era muito grande, né? Aí ele, sim, eu sei. Aí ela falou assim, então, deu positivo. Aí, gente, o Mose, eu não sei sim, né, vem de Deus. Mas ele é tão calmo, calmo com isso, que ela falou e ele, ó, desse jeito, ficou desse jeito aqui, ó. Falou que tinha dado positivo. E eu assim, meu Deus do céu. E eu já fiquei louca. E aí eu falei pra médica, porque na medicina não tem cura, não tem remédio, não tem tratamento. Não.
Não tem nada. A medicina ainda não conseguiu ter essa conclusão, né, de ter um remédio. Então, para a medicina não tem cura. Mas eu creio que tem sim, que é Deus.